a gente vai conversar a partir de agora ao vivo, para nossa alegria, para nossa honra e satisfação, com o empresário Roberto Cavalcante Ribeiro. Ele é senador da República pelo PRB da Paraíba. Ele é o nosso convidado especial do programa de hoje. O senador Roberto Cavalcante é o nosso entrevistado do dia. E boa tarde, senador. Felicidade de voltar a conversar com o senhor ao vivo, né? Porque a gente sempre tem acompanhado seus pronunciamentos bastante importantes, parabéns antecipados, lá na tribuna do Senado da República. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Giovanni, boa tarde Marconi, boa tarde a todos que fazem a TV Arapuã e a Rádio Miramar. É um prazer estar aqui com vocês. Giovanni eu conheço bem, já trabalhou conosco, sempre estaremos de portas abertas para recebê-lo. Um grande profissional. Obrigado. E é o âncora, na verdade, daqui desse programa. E eu estou à disposição para tentar transmitir um pouco das perguntas e fazermos aí um ping-pong a respeito dessa nossa atuação no Senado Federal. Dizer que o Dr. Roberto me deu a chance de ser editor-geral do jornal Correio da Paraíba numa época importante. Foi uma transição da empresa paraibana no jornalismo impresso. Saímos das máquinas de datilografia, do jornal preto e branco, numa época que não tinha internet, não tinha nem TV a cabo, nem muito menos celular, para o jornal Correio da forma que ele é hoje, colorido, informatizado, e hoje nós já temos a internet. A gente não sabia nem o que era isso, né, doutor Roberto? Era verdade. O início de tudo, foi rápido. Obrigado pela oportunidade lá e pela confiança também naqueles 4 anos. Não é só rápida, ela foi rápida, está pior agora. Mas passou uma semana, você está desatualizado. Eu tenho sempre acompanhado seus pronunciamentos, são bastante lastreados numa ciência que o senhor é formado nela, que conhece muito bem, a economia. Coisa de deixar velhos amigos e admiradores seus, como o senador Cristóvão Buarque, o senador Marco Maciel, a vontade para fazer apartes, porque o senhor entende não só das propriedades econômicas do Nordeste, mas do Brasil, e conhece o mundo também. Isso tem sido um ponto importante para o senhor entender o papel do Senado. O senhor está em primeiro mandato e, pelo que parece, não vai ficar só nesse. Olha, João, a coisa é mais gostosa quando aquilo que você faz porque gosta, faz porque tem um relativo domínio. Se me colocar para falar até sobre futebol, talvez eu não seja tão competente. Eu gosto de futebol, mas eu não sou um profundo conhecedor de futebol. Já o aspecto econômico é um tema que, por passar 40 anos na atividade empresarial, eu tenho a obrigação de dominar alguma coisa. Então, este é o foco. Digamos, esse lado político, econômico, essa parte de estruturação política da Paraíba, no sentido da estruturação econômica, esse é que, na verdade, é o meu foco. O conforto de estar ao lado de senadores amigos é muito gostoso, é uma coragem muito boa, principalmente quando se está ao lado de Cristóvão Buarque, que é um ícone da cultura, da educação no país, um Marco Maciel, ex-presidente da República, vice-presidente da República, senador, governador de Pernambuco, caráter extraordinário, integridade extraordinária e um grande conselheiro. Eu me acosto a Marco Maciel em função exatamente dele me dar coragem em termos de credibilidade e idoneidade. E você veja que eu estou ancorado ao lado de senadores que não pertencem nem ao meu partido. Ao meu partido pertence o senador Crivella, que também me dá muita sustentação. Mas eu estou no Senado procurando pensar Paraíba como um todo e não pensar Paraíba de forma medíocre. E atribuo, os dois estavam aí debatendo sobre esse impasse de aprovação ou não aprovação na Assembleia, aí não fui perguntado por isso, mas vou me atrever a fazer um comentário. Que é o seguinte, esse é o grande mal paraibano. A Paraíba tem um sentido de autodestruição. A Paraíba se autodestrói permanentemente e não vai a lugar nenhum. Nós não nos estruturamos exatamente em função dessa autodestruição. Existem lados políticos, 2, 3, 4, não interessa quantos, e que buscam que o próximo ou o que está no poder não avance
e a Paraíba permaneça na circunstância que está. E a Paraíba não avançando, mantém uma estrutura de dependência política. Se você verificar a estrutura de dependência política de estados mais desenvolvidos, não é tão grande. Por quê? Porque a base de sustentação econômica do estado não depende do município, do estado e do governo federal. Aqui na Paraíba, quando acontece uma eleição, por isso as eleições são pautadas uma ao lado da outra, imediatamente, porque se você não estiver acoplado ao poder municipal, não estiver acoplado ao poder estadual, não estiver acoplado ao poder federal, você está morto. Economicamente está morto, não tem de onde sobreviver, não tem como se empregar, não tem sua empresa trabalhar para ninguém. Se você tem uma agência de publicidade, ou você ancora numa desses 3 poderes, ou você está morto, porque a economia em si não gera faturamento. E assim em diversos segmentos. Então eu diria que a Paraíba precisa se conscientizar disso. E a Paraíba precisa partir para movimentos que visem dar estruturação econômica ao Estado. Porque senão nós vamos, da mesma forma que num pequeno município que depende quase que 100% do fundo de participação dos municípios, o Estado depende X% do fundo de participação do Estado, dos estados, e assim segue a cadeia toda dependente de uma estruturação governamental. Na hora que nós quebrarmos essa algema de nos liberarmos economicamente, nos desenvolvermos economicamente, aí nós vamos ter uma Paraíba que a pauta política não é o primeiro lugar em tudo. Aqui na Paraíba, lamentavelmente, a pauta política é o primeiro lugar em tudo. Nos jornais, na rádio, televisão, comentários, programas. Nós não estamos aqui, lamentavelmente, falando sobre projetos econômicos. Nós estamos falando aqui sobre o impasse político-econômico, que é o impasse aprovação ou não na Assembleia de um empréstimo que o governo tomará. Mas isso é o lugar comum. Não se consegue sair de uma pauta que não seja política. Por que não se consegue sair de uma pauta que não seja política? Porque a pauta econômica é incipiente, é quase inexistente. Então, a Paraíba precisa acordar para isso e a Paraíba precisa tomar medidas visando a sua estruturação econômica. Senão, nós morreremos e seremos sempre dependentes de eleições para qualquer cargo que seja. Porque qualquer cargo que alguém se eleja vai dar, em torno dele, vai gravitar mendigos da política paraibana. A frase é forte, mas é isso mesmo. A gente tem aquela mania de pobreza, de ser pequeno e fica nessas querelas, doutor Roberto. E Marcos, a gente não consegue pensar grande. Tudo tem que ter uma briga. E parece mais um comodismo, né? Um comodismo em determinados assuntos que nos levam justamente a essa situação de pobreza, né? Justamente essa picuinha da briga política que o Estado atravessa. Olha, há 40 anos atrás, quando eu comecei, eu digo 40 anos atrás, porque eu tenho 40 anos de formado. Então, quando eu fazia política universitária, ouvia muito dizer que no Nordeste havia um projeto de não mudar o estado de coisas. Usando a palavra aí, o status quo, não tinha interesse. Deixa como está. Deixa como está. Por quê? Porque num municípiozinho pequeno, um político tem a força sobre aquela pobreza. E, assim, gradativamente, no município maior, um gestor tem sobre a pobreza maior, e no estado pobre, integralmente pobre, os governantes têm uma força sobre aquele estado maior. E isso, passados 40 anos, não muda na Paraíba. A Paraíba continua acostada a um projeto político e não um projeto político-econômico. Você vê Pernambuco, até as bancadas federais, elas se acostam a projetos. Pernambuco hoje tem, digamos, mais de 20 grandes projetos, que um deles viesse para a Paraíba, já seria em parte a redenção da Paraíba. Se viesse aqui o estaleiro, eu conversei com um construtor que está hoje fazendo a obra de Suape, tem 5.000 pessoas só trabalhando na construção do estaleiro. Tem refinaria, tem a própria ampliação do porto, centrais de distribuição, silo, aquele grupo Bung, talvez o maior silo que tem na América Latina, em Suape. Tudo acontece, lamentavelmente, no município de Ipojuca. Se fosse parte daquilo distribuído por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o próprio Rio Grande do Norte está construindo a sua refinaria, tem vários projetos estruturantes. Que projeto estruturante a Paraíba tem? Qual é o projeto? Eu desconheço. Eu também desconheço. Então, isso é uma vergonha. Agora, projeto político, a Paraíba está chovendo. Candidatos a tudo na Paraíba está chovendo. Então, esse descompasso é que eu acho que é uma coisa que não bate. E eu estou falando de bem confortável, porque eu estou no Senado, sou político, estou político, mas tenho o maior conforto de falar um assunto como esse.